Graças a Deus, irmãos. Igreja do Senhor, boa noite. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na 13ª semana de 30 e é uma bênção estar aqui, porque a gente, quando para um pouco para meditar, para ler a palavra do Senhor, a gente começa a rever algumas coisas nas nossas vidas que às vezes a gente deixa de lado. Meu nome é Carlos, filho amado do Pai, servo de Deus, lutando e vencendo contra a ira e algumas coisas que vai aparecendo, principalmente lutando contra mim mesmo, que eu descobri que o maior inimigo da minha vida não é o inimigo da minha alma, sou eu mesmo, que às vezes a gente deixa de ser vencido por causa de nós mesmos. Os desânimos vêm, os desânimos vão, mas se nós não tivermos firmes, alicerçados na rocha, a gente vai ficar para trás. O povo caminha fielmente rumo à direção das nossas mansões celestiais, e as pessoas que não estão agarradas com Jesus, infelizmente, elas vão ficar. Mas na lição de hoje fala sobre entregar. Eu entrego tudo. E eu pergunto, você tem entregado tudo ao Senhor? A sua ansiedade, as suas preocupações, você tem depositado no altar do Senhor? Aí me faz lembrar o texto de de 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmão, se nós servimos a um Deus que alimentou o povo no deserto, fez descer maná do céu, alimentou o povo com pão do céu, alimentou o povo com as aves, as codornizes, um Deus que abriu o mar vermelho, será que Deus não tem poder para me abençoar? Será que aquele povo que saiu da terra do Egito estava mais preparado, era mais abençoado do que nós hoje? A questão é, irmãos, vamos decidir entregar nas mãos de Deus, ou nós vamos, Senhor, me dá aqui que está demorando muito, o Senhor não quer me abençoar, então deixa que eu resolvo. São essas e outras coisas, irmãos, que a gente deixa de receber, deixa de ser abençoado, porque a gente não coloca e não descansa no Senhor. E aí em Mateus 11:28 vai dizer um convite da qual Jesus faz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E o tema da nossa lição é entregando o controle de tudo a Jesus. Salmo 37, versículo 5, vai dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. E aí, irmãos, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente chega aqui nas 30 semanas é que, primeiro, você não é o seu pecado. O seu pecado não pode te definir. Por quê, pastor? Simples. Porque o inimigo, ele aponta teu pecado, mas Jesus, ele levou sobre si os seus pecados. Isaías 53 vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O Senhor é o Deus que nos sara, é o Deus que nos cura. E segundo, irmãos, é que nós somos filho e filhas amadas de Deus. Você se considera um filho amado de Deus? Talvez você diga assim: pastor, eu tenho errado tanto, eu sou tão falho, eu estou pior do que aquelas canetas do Paraguai, só vivo falhando, rabisco alguma coisa, faz aquelas voltinhas, sai tinta, mas daqui a pouco tem que jogar no lixo. Deus não te ver na cruz do Calvário do que você deixar você passar. João 10:10, a parte B, vai dizer o seguinte: eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. E aí, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu anotei, é a respeito
insanidade. Muitas vezes nós não deixamos as coisas correrem, não deixamos as coisas fluírem quando nós colocamos na mão de Deus. A gente ora: Senhor, eu quero te entregar os meus filhos, quero te entregar a minha casa, quero te entregar a minha esposa, meu esposo, meus familiares, a minha parentela. Mas daqui a pouco você fica olhando para o relógio e você diz: Senhor, e aí? A minha bênção demora, a minha bênção não chega. E você começa até mesmo a duvidar do poder de Deus sobre os seus problemas, sobre a sua família. E você começa a querer tomar da mão de Deus de novo, e você quer ter o controle das coisas. A gente não consegue controlar nem nós mesmos. Você imagine a situação. E aí, irmãos, eu destaquei aqui que o autor coloca a respeito da insanidade, que é você querer fazer as coisas repetidamente. Você quer um milagre, você quer algo diferente, mas você faz as mesmas coisas, e o autor vai chamar isso de insano, de insanidade. E aí eu fui procurar, sempre ouvi falar dessa palavra, mas fui procurar no dicionário. Insanidade, primeiro, qualidade de insano; segundo, demência; terceiro, falta de juízo. Insanidade, no meu ponto de vista, eu pego essa terceira parte aqui: falta de juízo. Porque pessoas querem fazer aquele círculo vicioso, quando na verdade nós poderíamos pegar uma linha reta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, permitindo total controle das nossas vidas ao Senhor. Mas muitas vezes nós falamos o seguinte: Senhor, está demorando muito. Senhor, agiliza as coisas que eu estou com pressa. E alguém com muita propriedade diz que o cronos de Deus, o nosso tempo cronos é diferente do tempo kairos de Deus. Prova disso é que a palavra de Deus vai dizer que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus são como um dia. Então, irmãos, a tua pressa, a tua ansiedade não vai acelerar nunca o processo de Deus que Ele tem para realizar na minha e na sua vida. E a pessoa que pratica insanidade, o insano, ele é demente, doido, tolo, insensato e custoso. A pergunta que não quer calar: vamos continuar a cometer esses atos de insanidade? Vamos continuar a querer fazer as coisas a nossa própria força, a nossa própria maneira? E aí, irmãos, o primeiro ponto que fala aqui sobre entregue suas vontades a Deus, apresente a Ele. Você tem alguma vontade, você tem alguma coisa que tem tirado você da presença de Deus? Há pessoas que entram num verdadeiro ciclo de derrota, no qual, presas pela culpa, raiva, medo, depressão e falta de perdão, ficam impedidas de terem as melhores atitudes. Elas confiam somente nelas mesmas e não acreditam que podem viver plenas e felizes. O que diz o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, é lindo quando a gente participa das orações e a gente fala o seguinte: irmãos, temos nossos pedidos de orações, nossos agradecimentos, e a gente compartilha os nossos desejos de orações, e nós temos a certeza que Deus já ouviu, Deus já anotou, e no tempo certo Ele vai despachar a nossa bênção. O problema, irmãos, é quando você se acomoda da outra pessoa a orar por você. O problema é quando você deixa de orar, crendo que somente a oração daquela pessoa que está ao seu lado vai funcionar. O Salmo 40, o primeiro versículo, ele é muito bem claro: o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E aí, irmãos, muitas vezes a gente deposita todo o nosso fardo, toda a nossa carga, toda a nossa confiança no nosso parceiro de oração, quando na verdade ele só está te ajudando em oração. A nossa confiança em nossa oração tão somente tem que ser naquele que pode ouvir e atender a nossa oração. Alguém já disse que a oração, ela automaticamente, ela
move o braço daquele que sustenta o mundo. E nós sabemos que é Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos nossos momentos de tribulação. Gálatas 2:20 vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você é cheio de vontades, desejos e opiniões. É bom para julgar, pensar e tentar, mas o desafio é, em todo tempo, colocar tudo nas mãos de Jesus, para que Ele cuide, direcione e transforme. Você precisa entender que o mundo tem um padrão de decisão. No entanto, a palavra de Deus coloca, Romanos 12, versículo 2, vai dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem experimentado a vontade boa e perfeita de Deus? Você tem descansado no Senhor? Ou você quer viver na crista da onda do mundo, vivendo aos parâmetros do mundo, vivendo aos conselhos do mundo, ou até mesmo o conselho de pessoas ímpias? Pastor, mas é meu parente, é meu familiar. Irmãos, mas é ímpio. É ímpio, infelizmente. Você é sal da terra e luz do mundo. É Ele que tem que se espelhar em você, não você se espelhar nele. É diferente. Você imagine se Jesus fosse se espelhar nos seus irmãos. Você imagine se o próprio Jesus fosse se espelhar na sua mãe. O próprio Deus seguindo maus exemplos. Não. As pessoas têm que olhar para Jesus e prosseguir para o alvo, pois Ele é o nosso alvo, Ele é o consumador da nossa fé. Você não pode tomar suas decisões apenas no que é aparentemente bom ou ruim para você. Esse é o padrão do mundo. Nosso padrão é: qual é a vontade do Pai? Ou o que Jesus faria nessa situação? O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente quer seguir o padrão do mundo, um padrão mundano, um padrão carnal, que qualquer coisinha você já quer descer do salto, você já entra na carne, você já quer, tipo o síndrome de Pedro, já quer puxar da espada e já quer dar na orelha, quando na verdade os padrões dos céus é totalmente diferente. Principalmente quando o autor coloca aqui que você procura saber qual é a vontade do Pai. Senhor, eu devo fazer isso ou não devo? E me reporta, irmãos, a passagens bíblicas da qual Davi se direcionava a Deus. E aí eu começo a entender porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que estava constantemente, mesmo nas suas falhas, mesmo nos seus defeitos, Davi sempre recorria à direção do Eterno. Davi, quando muitas vezes em batalhas, em dúvidas, Davi consultava o Senhor: Senhor, por onde eu irei? Com quantos subirei? Senhor, eu irei para a guerra? Senhor, eu os alcançarei? Senhor, o Senhor vai me entregar eles em minhas mãos? E Deus sempre tinha uma resposta, irmãos, para seu servo. O problema é que a gente não tem esse costume de estar sempre recorrendo ao Senhor nos momentos difíceis. A primeira coisa que a gente quer fazer é ligar para alguém da nossa confiança, quando na verdade a gente deveria dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Se tem alguém passando mal, a gente quer logo ligar para a ambulância, a gente não quer orar antes. É difícil, irmãos. Nós temos os hábitos mundanos, quando na verdade nós deveríamos ter os hábitos do céu, estar sempre buscando ao Senhor em oração, sempre tendo comunhão com o Pai. E se eu não começo a fazer isso, irmãos, a tendência é cada dia ir de mal a pior. Por quê? Porque nós não estamos entregando tudo ao Senhor. Entregue-se a Deus.
Entregar-se a Deus é deixar suas próprias vontades e viver a vontade dele de forma sacrificial, a fim de mudar o que precisa ser mudado. E aí me faz lembrar o texto da palavra de Deus que vai dizer o seguinte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, não vivo para mim mesmo, pois eu a vivo na fé do Filho de Deus. O problema é que às vezes nós cantamos e mentimos. Nós cantamos que já fomos crucificados, mas qualquer coisinha, irmãos, nós somos aquele crente Timaia. Me dê motivo para ir embora. Qualquer coisinha a gente quer sair da igreja, qualquer coisinha a gente quer entregar o cargo, qualquer coisinha a gente quer sair da presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não entregamos os nossos problemas a Deus, nós não confiamos. Muitas vezes nós achamos que somos melhores do que Deus. Com Cristo é vencer ou vencer, não tem meio termo. A palavra de Deus vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O camarada pode estar correndo para chegar no primeiro lugar, mas a palavra me garante que somos em Cristo mais do que vencedores, porque tudo que foi prometido a nós foi conquistado na cruz do Calvário. Seja intencional. Pergunte a Deus o que Ele deseja de você em cada situação. E aí nós lemos ontem a devocional, quem fez, tive o prazer de ler a devocional em casa e à noite repetir na nossa célula, e falava a respeito do apóstolo Paulo, que a todo momento, todos os seus momentos ali que ele viveu na presença de Deus, em meio às dificuldades, ele achava uma brechinha de testemunhar do Evangelho. Era naufrágio, estava testemunhando. Estava preso, acorrentado, todo lanhado, todo cheio de marcas de chicote, estava testemunhando. E aí, irmãos, como é que nós vemos os nossos momentos de dificuldade e de luta? Nós começamos a lamentar-nos, a murmurar-nos, aquela síndrome do leão e da hiena: ó céus, ó vida, ó azar, o que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Senhor, taquei pedra na cruz, botei chiclete em algum lugar. Não, irmãos, Deus simplesmente Ele está te moldando. Você e eu somos vasos e o Senhor é o oleiro. É Ele que vai dar forma ao vaso, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor depositou tesouros em vasos de barro. Posso ouvir um amém? Você tem o desejo de viver uma nova vida? Para você refletir, sim ou não? Creio que a maioria queira. Segundo, obedeça aos direcionamentos de Deus. João 14,15 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obediência é proteção. Quem obedece a Deus demonstra seu amor por Ele e pode viver plenamente a vida que o Senhor preparou. Você se considera um servo de Deus obediente? Ou você só obedece partes dos mandamentos do Senhor? Não estou dizendo os 10 mandamentos, o decálogo, estou dizendo apenas 2 que se encontram no Novo Testamento: amar o Senhor de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Senhor, Senhor, eu só obedeço até aqui, daqui para lá já não dá não, Senhor, eu tenho que estrangular alguém. Alguém já disse que vontade é coisa que dá e passa. Quando a gente se coloca, e eu estou experimentando isso, quando a gente se coloca a buscar ao Senhor, a pedir que o Deus, nosso Deus, possa preencher todo o vazio do nosso ser, e onde começa a habitar a luz de Cristo, as trevas não podem ficar.
Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está vazio, se o teu coração não está sendo preenchido com a palavra de Deus, queridos, a única coisa que vai habitar em seu coração: amargura, ódio, rancor, ressentimento, maledicência e muitas outras coisas mais que não cabe a numerar agora. 1 João 5,3 vai dizer: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E a obediência em amor é leve. Isso não quer dizer que sempre será fácil, mas não é impossível de você realizá-los. Irmãos, perdão é tão libertador, principalmente quando você chega para a pessoa e pede perdão. Ah, pastor, eu fiz isso, mas a pessoa não me perdoou. Que pena. Olhe pela vida dele ou dela, porque a sua parte você fez. Porque o Senhor disse que quando você for entregar a tua oferta, e aí te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, e você for até ele, e se você se reconciliar com ele, é uma coisa. Agora, se você for lá pedir perdão, se humilhar, abrir seu coração, e ele não quer, não vou te perdoar não, você vai queimar no mármore do inferno. Irmãos, aí é ele com Deus. A sua parte você fez. Muitos querem obedecer a novas ordens de Deus, quando nem as antigas estão sendo cumpridas. Irmãos, é caso para pensar. O Senhor não vai escrever uma outra Bíblia para você obedecer. Vai lá, obedeça, peça perdão, faça a sua parte. O problema é que a gente quer inventar um monte de modinha e deixar as ordens que o Senhor nos deixou, queremos deixar para segundo plano, queremos fazer igual uma pessoa disse que tinha que atualizar a Bíblia. Não, nós é que temos que estar atualizados com a palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que as promessas, as misericórdias do Senhor se renovam na minha e na sua vida a cada dia. É as promessas de Deus que se renovam a cada dia. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor não vai nos deixar só. A palavra de Deus vai dizer que Ele enviará um outro Consolador, e essa palavra se renova a cada dia. Não é a Bíblia que tem que ser atualizada, eu e você que nós temos que nos atualizar, estar sempre ali aos pés do Senhor, aprendendo de Deus, investindo tempo. Uma coisa que eu estou me libertando, irmãos, é de televisão. Se você chegar lá em casa, se você me ligar, eu estou com a pilha de livro lá, lendo, relendo, estudando, porque é prazeroso. Porque alguém, quando me pergunta, não estou dizendo que eu sou o bambambam, não, longe de mim, mas quando alguém me perguntar, eu vou ter gosto, eu vou ter prazer de poder falar com a pessoa daquilo que eu pesquisei, daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Irmãos, e é gostoso quando você entra numa atmosfera de uma conversa, de um bate-papo, onde o principal assunto não é política, não é violência, não é a vida de A, não é a vida de B, como é que fulano estava vestido, como é que fulano estava, não, somente Deus. A atmosfera muda, quem está do seu lado começa a se contagiar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como é que as pessoas irão pregar se elas não estão sendo enviadas? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas foram chamadas para ser sal da terra e luz do mundo, mas algumas só querem ser sal dentro do saleiro, elas só querem brilhar onde tem luz. Não, você tem que brilhar onde tem trevas. O mundo não muda se você não mudar, mas para isso, eu e você precisamos estar aos pés do Senhor. Obedeça integralmente os direcionamentos de Deus e viva todo o processo que Ele tem para você refletir. Você acredita que existe alguma atitude de obediência
que precisa ser restabelecido em sua vida? Terceiro, siga o exemplo de Jesus. Filipenses 2,5 vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Nosso perfeito exemplo é Jesus, que fazia tudo em amor, em palavras e em ações. Jesus sempre soube como e quando agir, até mesmo nos momentos mais difíceis. As palavras de Deus dizem que nossa atitude deve ser idêntica às de Cristo. Como assim, pastor? Por exemplo, reflita se você tem seguido o exemplo de Jesus. Alguns pontos. Primeiro, suas atitudes, suas decisões, a sua atitude é a mesma que Jesus? Eu não sei quantos já viram um filme chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? O número 2 desse filme, a parte 2, chama-se Em Seus Passos, O que Faria Jesus, o Carpinteiro. Algumas situações, irmãos, dá vontade de fazer besteira, ligar para a polícia, pegar um pedaço de pau, coisas que o mundo nos ensina. Mas a do cristão é: em seus passos, o que Jesus faria nessa situação? Pastor, estão falando mal de você, o que você faria nessa situação? Irmão, se falaram que Jesus tinha demônio, vão falar o que de mim? O que eu posso esperar? Eu tenho que orar por essas pessoas. Pastor, se eu não fico chateado, fico, mas eu procuro fazer o que a palavra de Deus me diz. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira, porque, irmãos, vocês já viram, alguém já tomou leite azedo, nem que seja por acidente? Alguém já comeu comida azeda? Como é que eu posso deixar o meu coração azedar, apodrecer com coisas que não vai trazer edificação para a minha vida? Suas atitudes, suas decisões, seu relacionamento com Deus. Jesus levantava depois de um dia agitado, Jesus levantava de madrugada e ia para um lugar isolado para orar. Irmãos, que dificuldade é a gente levantar 10 minutinhos para as 5 para ligar o celular e estar ali em oração. É uma dificuldade. E aí eu lembro que o pastor disse que o edredom tem braço, a cama tem boca. Você luta, você quando consegue sair debaixo da coberta do edredom, aí a cama fica assim: vem, vem. E aí você decide: você quer absorver mais de Deus, ou você quer ficar na sua cama? Jesus sempre buscou em Deus o poder para continuar, para decidir, para escolher cada passo em cada dia. Eis alguns exemplos. Lucas 6, 12 a 13. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Jesus passa a madrugada em oração, tudo para tomar uma decisão: escolher 12 apóstolos. Mateus 26, 36 vai dizer: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sente aqui enquanto vou ali orar. Exemplos de oração. E muitas vezes, irmãos, a gente até para ajoelhar é difícil. E aí começamos a orar: Senhor, abençoa, Senhor. Relógio de manhã desperta, pi, 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 pi. Amém, amém, amém. Opa, peraí, de novo eu dormi. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que quando a gente vai assistir um filme que chama a atenção, alguma coisa, rapaz, a gente nem pisca. Alguém outro dia fez uma observação. Saiu o filme do Vingadores Ultimato, se eu não me engano, foram 3 horas ou 4 horas.
duração de filme. Ninguém levantou para ir ao banheiro, ninguém bebia água, você não escutava nem o barulho do crack, crack, crack da pipoca. Mas quando as pessoas vêm para o culto, que dizem que vem adorar ao Senhor, é um levanta toda hora e vai não sei aonde. E outro dia eu brincando falei o seguinte: a gente deveria colocar um gasofilácio lá embaixo, porque geralmente em algumas igrejas, quando tem um momento do ofertório, as pessoas aproveitam aquele momento e vai no banheiro. Aí já poderia ir deixar lá sua oferta, seu dízimo lá embaixo. Não sei porquê, mas isso não é aqui. Glória a Deus por isso. São vários textos que revelam Jesus buscando em seu Pai a resposta, a direção e forças. Ele não precisava de nada disso, com certeza não precisava, mas a própria palavra diz que ele decidiu esvaziar-se de si mesmo, tornando-se figura humana ou forma de servo, tendo as mesmas tentações e as mesmas dores que nós. Jesus venceu cada uma delas, mostrando que vale a pena entregar tudo ao Pai. Quando eu vejo Davi, a história de Davi, eu vejo Jesus. Vai fazer milagre. Ora, Jesus vai lá multiplicar os pães e os peixes. Ele ora. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ele ora. Jesus vai abençoar os discípulos. Ele ora. Jesus vai tomar uma decisão. Ora. O que a gente faz? A gente toma a decisão, mete os pés pelas mãos, dá errado e ainda vai reclamar com Deus ainda. Senhor, o Senhor não é onisciente? O Senhor não sabia que eu ia fazer errado? Por que o Senhor não impediu? Irmãos, a Bíblia vai dizer que tudo que nós plantarmos, foi falado aqui da semente, tudo que nós plantarmos, vamos colher. Se nós plantamos vento, vamos colher tempestade. Ninguém planta feijão e colhe arroz. Ninguém. Tudo que nós plantamos, mais cedo ou mais tarde, a fatura do cartão chega. Para nossa reflexão, alguma área de sua vida que não esteja completamente entregue a Jesus? Quarto, creia que a vontade de Deus para você é sempre boa. Jeremias 29, 11, 13 vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não, de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós buscamos o Senhor num ritual litúrgico, numa religiosidade, numa obrigação. Muitas vezes a gente levanta para orar, mas parece que a gente está carregando um saco de cimento nas costas. É a má vontade, é aquela preguiça, é aquele ritual. Não, porque se eu não fizer, Deus não me abençoa. Não, porque se eu não Aí me faz lembrar o que o profeta Isaías disse, segundo a declaração do próprio Deus: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe, para mar de metro de mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não deixe para buscar ao Senhor quando tiver tudo ruim na tua vida. Comece a procurar o Senhor a partir de hoje. Comece a entregar toda a situação da tua vida hoje.
amanhã pode ser tarde. Não deixe o leite entornar, o leite azedar. Não, irmãos, faça isso hoje. Para você refletir. Você tem alguma dúvida sobre a vontade de Deus sobre você? Decida entregar o controle a Jesus e buscar a ajuda do alto. Comprometa-se a fazer a vontade do Pai em todas as ocasiões. Talvez você chegou até aqui com um rótulo de fracassado, depressivo, ansioso, drogado, depravado, irado, codependente, rejeitado, religioso, compulsivo, procrastinador. Talvez você sinta que o diabo está todo o tempo apontando em sua direção para acusá-lo. A partir de hoje, viva com a sua identidade de filho amado restaurado. Você, eu e você, somos mais que vencedores por Cristo. Romanos 8,37 vai dizer o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E a pergunta facilitadora: qual é a área da sua vida que ainda não está sob o total controle de Jesus? Qual a área da sua vida você está com receio de entregar? Qual a área da sua vida que você está ali, você segura e não quer liberar para Jesus? Pare, pense, reflita e tome uma decisão. Como é que se pode dizer? Que vai fazer toda a diferença na sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí eu fico imaginando esse o mais, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, quando ele nos abençoa infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Tenho 2 minutos e 30 ainda para encerrar, e eu queria testemunhar aqui rapidamente o milagre que aconteceu na minha vida. Orava eu ao Senhor e jejuava pelo ministério que eu estava concorrendo, e eu falava: Senhor, faça a tua vontade. E aí eu comecei a pegar aquele gostinho e começava a fazer jejum 24 horas. Que isso, pastor? Como é que o senhor aguentava? Não foi de uma vez, foi aos poucos, mas por essa parte. E na nossa célula fazia os pedidos de oração, e eu anotava e começava a orar. E eu falava o seguinte: Senhor, o senhor sabe que fulano não tem filhos, não está grávida. O senhor está me ouvindo quando eu falo para o Senhor? Me dá uma resposta que fulano fique grávida. Aí eu pensei depois: pô, não tem nada a ver, Senhor. Apaga isso aí, deleta isso aí que está tudo errado. Senhor, se o Senhor está me ouvindo, eu estou fazendo certo, esses pedidos de oração aqui que seja respondido o mais rápido possível. Irmãos, quando foi na próxima terça-feira, as pessoas do nada, irmãos, começaram a testemunhar, e acendeu aquela luzinha. Eu falava assim: Senhor, glória a Deus. Pessoa que estava internado, estava de alta, estava em casa. Relacionamentos sendo restaurados, pessoas, saúde restaurada. E eu fui para casa com um sorriso atrás da orelha: Senhor, obrigado, Senhor, muito obrigado. Mas eu olhei e comecei a marcar, ok, mas tinha 2 que estava faltando. Um era a resposta de assumir o ministério de uma igreja, e o outro era eu emagrecer, a cirurgia, ou seja da perna, seja do estômago, e nada. Eu falei: Senhor, falta esses 2. E aí, Senhor, como é que vai ser? Como é que o Senhor vai me mostrar isso aí, se eu estou fazendo certo ou não? Irmãos, a resposta saiu, eu não fiquei na igreja. Eu falei: Senhor, menos mal. Senhor, falta uma resposta. E aí continuei em oração. Já não estava jejuando, mas continuei em oração. Entreguei ao Senhor.
E aí o telefone toca, é o senhor Carlos? Sim, é ele quem gostaria. Aqui é da Secretaria de Saúde, o senhor está com a agenda marcada para o dia 2 de fevereiro, se eu não me falha a memória. E aí, irmãos, eu não sabia o que eu faria, eu estava fazendo na hora, estava deitado com muita dor, e aí eu pulei de alegria, falei com a Fátima, minha bênção saiu. E aí eu fui ver o e-mail que me mandaram, e eu pensei que eu tinha que ir para algum lugar distante, né? E Deus fez toda a providência, providenciou tudo, médico particular, hospital particular, e foi pelo SUS. Hoje faz 1 ano que eu fiz a cirurgia, 42 quilos foram embora, e eu pretendo perder mais, se Deus assim o permitir. Tudo porque eu decidi confiar e entregar na mão de Deus. Você tem alguma área da sua vida que precisa ser totalmente controlada por Deus? Permita que o Senhor faça parte da tua vida, seja nos momentos difíceis da tua vida, seja nos momentos alegres, apresente a Deus. É nos teus momentos de dificuldade, apresente a Deus. Irmãos, eu só tenho que agradecer esse Deus maravilhoso, porque eu não seria quem eu sou, eu não teria o que eu tenho se não fosse a mão de Deus sobre a minha vida. Eu não estaria aqui hoje, você não estaria aqui hoje se não fosse a mão de Deus sobre a tua vida. E aí me faz lembrar Jesus dizendo para Tomé: seja crente, creia, não seja incrédulo. Por mais, irmãos, que possa parecer contrário, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar? Vamos ficar de pé, quem puder. Senhor, muito obrigado. Eis aí, Senhor, tua palavra que foi, ó Pai, falada a cada coração nessa noite. E Senhor, agora nós estamos indo, Senhor, para os nossos compartilhamentos. Senhor, que o teu povo possa, ó Pai, a cada dia estar entregando, Senhor, a vida a Ti. Não somente, Senhor, para serem salvos, para perdão dos pecados, mas para confiar, ó Pai, em toda dificuldade que tiverem pela frente, posso estar confiando, entregando tudo em Tuas mãos. É o que eu te peço e já te agradeço, certos da nossa vitória, no poder que há no nome de Jesus. Amém.